Bom dia, bom dia! Para a glória do Senhor, estamos aqui no nosso devocional Cartas para Deus, todos os dias às 5h27 da manhã. Que honra ter você aqui participando conosco, um tempo de entrega ao Senhor, de estudo da palavra, de oração, de buscar por nós e pela nossa casa. Amém? Como Deus tem sido lindo conosco nessa jornada, a jornada das mulheres com identidade em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou aceitar as maravilhosas que estão chegando aqui, nós já oramos. Vou aceitar as maravilhosas que estão chegando. Já aceitei você, Márcia. Respira fundo, fica tranquilo, já deu tudo certo. Queria entender por que o da Márcia não tá deixando. Não sei. Ó, o da... Márcia, você tá vendo a gente? Bom dia, bom dia. Voltamos. Voltamos. Não, você tá vendo a Márcia, Camila? Não. Nós Eu não não, estamos te vendo, Márcia. eu não vejo nem a Márcia nem a Camila. Só vejo você, Julie. Eita, Jesus! Que hoje vai ser bênção E demais. eu vejo as duas. Tá vendo as duas? Deixa eu mudar. Vai dar uma quedinha porque eu mudei a internet. Aí, deixa eu ver se dá certo agora. É, não deixa. Márcia, tenta sair e entrar de novo. Será que é alguma configuração do seu telefone? Márcia Duarte não está conseguindo participar. Vê se você consegue entrar pelo meu convite, Márcia. Você vai clicar na bolinha vermelha que está aí embaixo e vai clicar em aceitar. Tem uma lousa pra fazer isso, pra você não se molhar. Olha lá. Ah, não. Deu não, Márcia? Cacá, você consegue, eu vou começando aqui, você consegue ir auxiliando ela? Você fecha, auxilia ela e volta? Ah, tá bom. Só Vou lá fala no pra grupo. ela, só fala pra ela apertar, quando eu mandar o convite, ela apertar na bolinha vermelha. Que aí, se de Tá, tudo não der, a gente ajusta pra ela entrar amanhã de novo, tá bom. tá? Aí você faz rapidinho e volta. Se não der certo, não Sim, tem problema, tá? Obrigada. combinado. Nada. Então vamos lá, nós vamos começando aqui então. Aleluia, glória a Deus. A paz que vem de Deus é diferente da paz do mundo. João 14:27 é a nossa palavra-chave, nosso versículo-chave. Amém? Vi, lê para nós, por favor, o devocional de hoje. Leio sim. A paz que vem de Deus é diferente da paz do mundo. João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Reflexão. A paz de Deus não depende das circunstâncias,
ela vem da certeza de que Ele tem tudo sob controle. Aí a pergunta do devocional diz o seguinte: você tem buscado a paz em Deus ou nas circunstâncias ao seu redor? Amém, glória a Deus. Então a pergunta hoje, né, para nós refletirmos é: você tem buscado a paz em Deus ou nas circunstâncias ao seu redor? O que que acontece? Tá bom, pode entrar de novo, Camila. Meninas estão se alinhando lá para entrar. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Nós precisamos aprender, né, seguir, apesar das adversidades, apesar dos desafios. E isso é de fato um teste, né, da própria palavra, de tudo que a gente vem falando durante essa semana, de tudo que a gente está vivendo, do que a gente está falando aqui agora. Então, aqui Jesus, ele fala conosco, né? Fala para os seus discípulos. Eu acho interessante porque que é quando Jesus promete o Espírito Santo. Então ele promete, né, que o Espírito de Deus vai ficar conosco, vai cuidar de nós, vai nos consolar, vai nos orientar. Toda essa passagem aqui, ela é muito linda e eu instruo vocês a ler. Amém? Eu quero ler só um pedacinho do 15, onde o Senhor fala assim, do versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, esse espírito da paz e da verdade está em nós, dentro de nós. E nós precisamos enxergar essa paz mesmo em meio às circunstâncias, aos dias desafiadores. Deixa eu ver se a... Pode voltar, Camila. Deixa eu ver se a Márcia aparece para eu mandar para ela. Só um minutinho. Não, tá aparecendo só as outras meninas. E então eu separei alguns pontos para gente, né, para gente falar. Mas eu gostaria que você falasse primeiro, Vivi, sobre, né, o que que o Senhor falou com você sobre isso, talvez alguma experiência que você tenha também sobre isso, sobre essa questão de nós precisarmos sentir essa paz, viver nessa paz do Senhor, porque quando a gente cumprimenta um irmão, normalmente a gente fala graça e paz, ou a gente fala paz, ou a gente fala a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, ou seja, é a paz que o Senhor deixou para nós. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho qual foi a direção que o Senhor te deu sobre essa palavra, o que, que ele falou com você. Amém? Amém. A Te paz que convidei de novo, Márcia. Vê se dá para você aceitar. Pode falar, viu? o Senhor, ele nos dá uma paz, ele nos dá uma tranquilidade, ele nos conforta através do Espírito Santo, né? Muitas vezes nós estamos com uma aflição ou até mesmo preocupada com alguma situação, né? E o nosso Deus, muitas vezes, ele quer, como se diz, transpor, né? Passar à frente. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós clamamos a Jesus, ele nos leva ao Pai, ele nos leva ao Espírito Santo e nos traz essa tranquilidade, nos traz essa paz interior. Porque quando nós clamamos no nome de Jesus, nós temos essa certeza dessa paz, porque há poder no nome de Jesus. E essa Amém. paz segue sobre nós em todo o tempo, independente da circunstância, independente da situação, que a gente realmente se deleite na presença de Jesus, para que nós possamos ter essa paz, essa tranquilidade, né? Muitas vezes em aflições, a gente deixa o nosso eu,
tomar conta. Mas, na verdade, nós temos é que nos entregar mesmo ao Espírito Santo para que ele possa nos dar essa tranquilidade, essa paz que só vem de Jesus, que só vem Amém. do céu sobre nós, porque a paz verdadeira ela vem do céu sobre as nossas vidas, independente Amém. da situação e da circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O... Peraí que eu ia falar um negócio aqui para Márcia. Márcia, você tentou mudar a sua internet? Só pra gente testar, muda a sua internet, porque ela entrou uma vez. Você entrou uma vez, aí travou e agora não consegue voltar de novo. Então, talvez você muda a internet, reinicie o telefone. Se não der, amanhã a gente entra de novo, tá? A gente vê o que está acontecendo, tá bom? Mas em nome de Jesus, né? Não vamos deixar isso nos desviar do nosso propósito. Nós somos mulheres curadas, abençoadas. Aleluia, glória a Deus. Amém, Vivi. Exatamente isso, né? A gente precisa buscar nele, é o primeiro ponto. E, Camila, Sim, eu queria que você compartilhasse sobre essa palavra, o que o Senhor falou com você, o que você compartilhou com ele. Pode falar para nós. sim. Meninas, primeira coisa que eu percebi, né, que essa paz, como a Vilma falou, né, ela vem direto do Senhor, né, do Espírito Santo de Deus, e que a paz do mundo, ela depende das circunstâncias externas. Muitas vezes, quando a gente vai buscar tranquilidade, ao olhar ao nosso redor, né, nós buscamos olhar coisas no nosso dia a dia, né, da nossa vida financeira, se nós estamos com as contas pagas, se nós estamos bem de saúde, a nossa família, né? E no Senhor não depende, essa paz vem dele, né? Ele coloca dentro de nós, em nosso coração. E mesmo se nós estivermos passando por tempestade, algum problema, dentro de nós vamos estar tranquilos. Nós vamos ter sabedoria para estar passando por esse problema, movimentando para resolver, buscando sabedoria, porém, dentro de nós não vamos temer. Nós sabemos que a ajuda virá no momento certo e também aprender, né, naquele momento, o que que o Senhor quer nos entregar, né, de aprendizado, o que que ele quer nos mostrar. E isso. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Márcia, eu te mandei o convite de novo, tá? Não sei se você tá aí. Vamos lá. É exatamente isso, sabe? Eu fico imaginando assim, quantas vezes a nossa vida mesmo, a gente precisa sempre se policiar para não buscar a nossa paz, né? Não buscar a nossa paz se o boletar. Qual que é o valor do boleto, não buscar a nossa paz no dinheiro, não buscar a nossa paz no homem, nas circunstâncias externas, como a Camila falou muito bem. E eu preparei aqui, né, três pontos onde a gente pode, de fato, ativar essa paz dentro de nós, em nome de Jesus. Márcia, realmente a amiga não deu, viu? Ah, logo hoje, gente, que eu tô com o presente que a Márcia me deu, ó, coisa mais linda, mesmo borboleta. Gosta nada? Ô, Márcia, mas fica tranquila, nós vamos ajustar, fazer uns testes para você entrar amanhã, tá? Em nome de Jesus, já deu certo. Porque você entrou a primeira vez, eu não entendi o que aconteceu, mas fica firme aí, em nome de Jesus. Então, muitas vezes, o que acontece? Por que às vezes a gente não tem essa paz? A grande realidade é que nós, né, como ser humano, como filhas, a gente é sempre muito bem criada e instruída a obedecer. E isso é bênção, né? Isso é bênção demais. Obedecer, cumprir os princípios, os valores, obedecer à família, obedecer ao Senhor, glória a Deus. Só que isso muitas vezes fica tão enraizado dentro de nós que tem a parte boa, que é de ser uma filha obediente, mas também tem a parte que nos limita, que a gente não pode deixar com que ela vire uma crença que vai nos limitar, que é o quê? Não nos permitir errar.
nos culpar quando nós erramos, trazer uma sobrecarga e um peso sobre nós quando nós erramos. Quando na realidade o Senhor falou para nós que perfeito é só Ele e que Ele vai deixar com a gente o Espírito da Verdade para que depois. É mesmo, Stephanie? Aham. Isso mesmo, Márcia, fica aí, que aí eu finalizo com as meninas e vejo chamando só você dar certo, tá? Deixando o Espírito da Verdade. Ou seja, então quer dizer que quando a gente entende que, cara, eu posso me permitir entender que eu errei, me permitir errar, sabe? Eu errei mesmo. Mas pelo fato de nós termos sido criadas muitas vezes, né? E às vezes é de forma muito rígida, muito bruta, e tá tudo certo, já passou, mas a gente precisa entender que, como adultas, nós vamos errar. É claro que aquilo que a gente sempre fala a gente não vai sempre prosseguir, bater na mesma tecla e no mesmo erro. Então a gente precisa entender, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é de fato, mais uma vez, nos perdoar e nos permitir viver essa verdade de que sim, eu sou um ser humano imperfeito, eu erro, mas onde foi que eu errei? Porque eu fiz o melhor que eu podia naquele momento com o que eu tinha. Então, onde foi que eu errei para que eu possa alinhar? Senhor, onde foi que eu errei com o Senhor para que eu possa consertar com o Senhor? Sabe? Onde foi? Porque eu não quero deixar esse erro, essa culpa, tudo isso, essa sobrecarga vir sobre a minha vida. E deixar com que isso tire a minha paz. Eu tô falando alguma mentira, gente? Por quê? É verdade, porque são coisas do nosso dia a dia. Ai, pra que eu fui fazer isso? Por que eu não falei diferente? Por que eu não fiz diferente? Tá, mas já fez, e agora? Agora eu vou respirar e vou fazer o quê? Eu vou reconhecer. Então, o segundo ponto é a gente reconhecer. Reconhecer as nossas escolhas, reconhecer os nossos erros, porque a grande questão é, porque Deus quis assim, porque Deus permitiu, mas na verdade foi a nossa escolha que nos levou até lá. Então, sermos autorresponsáveis, semana que vem a gente vai falar, né, um pouco mais sobre isso, a ponto de entender que Deus ele já fez a parte dele e ele está falando, filha, vai viver. Você errou, você precisa se alinhar, então agora vamos corrigir, vamos reconhecer as falhas, vamos reconhecer os erros, vamos reconhecer talvez que você foi, que eu fui orgulhosa, entendeu? E aí reconhecer também vai tirar um peso gigantesco, porque a falta de reconhecimento traz o orgulho para nós, e o orgulho não provém de Deus. O orgulho não vem do Senhor, o orgulho é do inimigo, a gente sabe disso. E quando a gente reconhece isso, a gente desbanca o inimigo na lata. Enquanto você tá teimando, você não tem paz. Porque você tá teimando que você tá certo, você tá teimando que é do seu jeito, você tá teimando. E talvez, muitas vezes, não vai precisar de você teimar, vai precisar de você se calar. Ou vai precisar de você ser sutil, ser mansa. Faz sentido para vocês, gente? Fala aí para mim, Camila, qual que é a sua percepção sobre isso que a gente falou agora? Faz sentido total. Porque, como você sempre nos disse, né? Eu não me esqueço, o perfeccionismo, né? Não é de Deus. E muitas vezes nós queremos ser perfeitos em tudo. E nos culpamos, né? Criticamos a nós mesmos. E muitas vezes é isso que o Senhor quer, que nós nos silenciemos e buscamos nele, para ele nos orientar, para ele nos mostrar o caminho. Porque, como você disse, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e teimar, insistir, não, é assim, porque tem gente que é muito teimoso. Não, enquanto isso aqui não der certo, eu não saio disso daqui. Às vezes não é isso que o Senhor quer para nós. Aí o que nós precisamos fazer? Nos silenciar, pedir a sabedoria, ouvir e às vezes refazer a rota. Exatamente. Às vezes Mudar a maneira, porque enquanto isso ele está nos trabalhando, ele está nos moldando. Né? Exatamente. Às vezes nós não enxergamos, mas precisamos nos abrir para ele nos entregar. Amém, glória a Deus. Amém. Exatamente. Por quê? E essa questão de recalcular a rota é algo muito interessante, porque é muito desafiador para nós, seres humanos, desvencilhar daquilo, muitas vezes, que nós queremos. Talvez a essência é a mesma, mas o caminho, a direção é outra.
E é exatamente isso, né? O terceiro ponto é, depois que eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, para ter essa paz cada vez no Senhor mais ativa dentro de mim, eu preciso buscar o direcionamento, né, do Senhor. Então, claro que eu vou estar sempre ali em oração, mas eu preciso estar na busca desse direcionamento. E aí é quando eu trouxe aqui para nós o Salmo 121 também. Porque o Salmo 121, Davi foi um homem que ele errou muito, mas a palavra fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi um homem que ele se arrependia verdadeiramente, genuinamente, né, dos erros dele, mas ele colheu as consequências dos seus erros. Então, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida não é porque, ai, Deus quis, Deus fez e Deus. Não, é porque você está colhendo consequências de erros que você teve, que eu tive. Certo, ok, mas e agora, Senhor? Onde é que eu preciso me alinhar para seguir em frente? Eu olho para os montes, como diz o Salmo 121, eu olho para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha paz vem do Senhor. E isso acontece, né? Não é só lá no Japão, isso acontece no nosso dia a dia, não é, Vilma? Você Exatamente. já passou alguma circunstância assim? Sim, com certeza. Fala aí para nós. Assim, o que eu vejo, assim, que muitas vezes nós estamos, assim, tão presos naquilo, né, que nós queremos fazer ou acreditamos, que muitas vezes nós não temos a percepção que se nós mudarmos um pouquinho a forma de realizar algo, ela pode ser mais fácil de ser resolvida. Não é só bater sempre naquela mesma tecla, ah, eu tô certa, é isso, é igual a Camila disse, né? Teimando. Nós temos que ter, assim, a clareza, o discernimento e a calmaria para olhar para o Espírito Santo para que ele possa também nos direcionar com a melhor decisão. É claro que a atitude é nossa, né? Nós que vamos realizar, mas o Espírito Santo de Deus, ele conduz. Só que muitas vezes nós estamos Amém. tão assim, bitolados naquela concepção interna da gente que às vezes a gente não abre o olhar, né, para ver uma segunda opção. E isso muitas vezes nos prende em uma falta de paz. Exatamente. Sabe o que que acontece, gente? Quando nós não estamos em paz, nós estamos presos, ou seja, é o que nós estávamos falando, na paz que o mundo oferece, que é o fato de, tipo assim, ah, você só tá em paz se você tiver muito dinheiro. Você só tá em paz se você tiver muitas coisas boas, o que, que as redes sociais mostram muito, né? Você só tá em paz, você só tá feliz. Olha, gente, olha quantas fugas existem. Você só tá feliz se você viver uma vida de luxo. Você só tá feliz se você beber, porque tem gente que tem fuga na bebida. Você só tá feliz se você viver uma vida que os artistas vivem, que os influenciadores vivem. Quando, na verdade, não é sobre isso. Quando, na verdade, é muito mais simples. Nós podemos, sim, trabalhar, conquistar tudo que tem de maravilhoso que o Senhor deixou para nós, com acesso a nós. Mas isso não pode tomar o nosso coração. Nosso coração não pode ser disso. Nosso coração precisa ser do Senhor. Nosso coração precisa estar em paz no Senhor, em quem Ele nos chamou para ser, com a nossa essência, entendendo que a nossa dependência, porque paz fala muito sobre dependência, e a nossa dependência está total nele. E quando a gente entende isso, mesmo que você esteja vivendo uma circunstância, talvez eu esteja colhendo frutos de algo que eu plantei de errado lá atrás, de coisas que eu fiz que não deu certo, que você fez que não deu certo, você vai entender. Eu sei que eu errei, Senhor, eu já me arrependi, agora eu respiro e sigo, para poder ajustar essa rota, esse caminho. A Márcia falou que a paz de Deus traz conforto, força e esperança em meio às dificuldades, enquanto a paz do mundo pode ser afetada por circunstâncias externas. Exatamente. Glória a Deus. É isso mesmo, mãe. Nós temos o livre-arbítrio. Leia para nós que a Stephanie comentou. Camila, fazendo favor. Ah, sim. A paz que excede nosso entendimento, vejo que é quando você está passando por muitas situações desafiadoras e se percebe com uma paz no coração inexplicável. Exatamente.
Quando eu estava no mundo, eu não tinha paz no meu coração, que não sabia explicar. Quando eu aceitei Jesus verdadeiramente na minha vida, hoje mesmo passando por momentos desafiadores, eu tenho uma paz inabalável. É incrível, né, gente? A nossa caminhada com Cristo, quanto Ele vai nos moldando, quanto Ele vai nos direcionando, é sobre isso. E eu trouxe o exemplo de uma mulher aqui, que ela, mesmo enquanto uma circunstância desafiadora, ela estava em paz fazendo o que tinha que ser feito. Então ela tinha força, ela tinha sabedoria e ela teve mansidão e estratégia para resolver a situação. Que é ninguém mais, ninguém menos, né? Abençoada que nós podemos aprender aí, que é a Abigail. Então, Abigail, diante daquela situação, que o marido dela, que Nabal, que era um marido muito rígido, muito ruim, ele não quis, né, ceder para Davi, fazer ali, vamos falar, uma parceria bacana com Davi para poder ajudar ele. E Davi ia destruir tudo, né? Matar, acabar com tudo, quando ela teve a sabedoria e a estratégia. E dentro disso, então, mulher, dentro de nós temos uma força gigantesca, né? Uma força que o Senhor nos dá. E ao mesmo tempo que nós temos essa força, a gente consegue sim ativar essa paz em nós. Mas a paz vem antes da força. Então, a palavra também fala que quando eu tô fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, é quando você olha para toda e qualquer circunstância e fala assim, talvez eu não sei se eu não tem nada aqui para eu mexer, para eu fazer. Eu só preciso estar em paz e confiar que tudo que eu podia fazer eu fiz e agora está nas mãos de Deus. Entende? Então, eu creio que Abigail foi muito disso. Tudo que eu pude fazer, eu fiz, está aqui e agora. Né? O Senhor já tomou frente, o Senhor vai tomar frente. Então, que nós possamos aprender também com essa mansidão que ela teve diante dessa situação. Dessa situação de ter que ter, muitas vezes nós vamos ter que ter estratégia, nós vamos ter que pensar, contar até 10, até 20 antes de falar algo, para que a gente consiga ficar em paz. Sabe aquela questão, assim, eu vejo nós como mulheres que estamos sempre em atividade, tudo, aquela velha história assim, não, eu sei como resolver, eu sei como fazer, e aí eu vou lá, eu faço, aconteça, eu resolvo, tal. Quando às vezes você tem que deixar. Aconteceu até uma situação comigo esses dias, né? Eu tava lá, eu sabia como resolver, mas às vezes você vai ter que deixar a pessoa crescer, você vai ter que deixar a pessoa fazer. E eu aqui do lado, tinha mais duas pessoas comigo, e eu falava assim, faz isso assim pra pessoa. A pessoa não fazia. Aí a outra falava assim, faz não sei o que, a pessoa não fazia. E o Espírito Santo falou assim pra mim, não faz. Não faz, porque ela precisa aprender a fazer. Então, às vezes nós queremos fazer pro outro aquilo que nós não podemos fazer, precisamos deixar ele fazer. Mas não vai dar conta de fazer sozinho, vai. Entende? Então, isso também nos traz paz, sabendo onde é que nós podemos ou devemos ou não entrar. Amém? Glória a Deus. Então, entender que a paz que vem de Deus é diferente da paz que vem do mundo, é saber que tem circunstâncias que nós não vamos entrar, situações que nós vamos ter que nos calar, situações que nós vamos ter que nos posicionar. Não tem jeito. Olhar para dentro de nós, reconhecer sim os nossos erros, mas entender que nós somos muito maiores e melhores, nos arrepender e seguir. Amém? Glória a Deus. Mais algum comentário, maravilhosas? Vou deixar vocês dar o comentário final de vocês. Aí vocês vão fechar e eu vou tentar chamar 5 minutinhos a Márcia para a gente fechar, tá bom? Certo. A gente pode observar assim que a paz que o mundo oferece, ela é uma paz frágil, né? Às vezes momentânea, porque ela depende das circunstâncias, né? Para encher o nosso ego ali, eu tô bem, conta paga, dinheiro na conta, tudo bem. E a qualquer momento isso pode mudar, a circunstância pode mudar. E a paz do Senhor não, né? Ela permanece, ela fortalece e ela nos dá sabedoria. A paz de Deus, às vezes ela não vai mudar aquela circunstância, mas ela vai transformar o nosso coração.
Aleluia, glória a Deus, é isso. Não é tão bom quando a gente levanta assim, ó, respira e fala, ai, Senhor, eu tô em paz. Eu tô em paz com o Senhor, eu tenho um leão para matar por dia, E né? vamos lá. Experiência própria, mas eu tô em paz porque eu sei que o Senhor tá comigo. Meu Deus Amém. do céu. Ah, incrível, Camila, glória a Deus. Vivi, Que independente, Júlio, de qualquer situação, né, de qualquer circunstância, a paz do Senhor excede tudo isso. recebe tudo, entende? Eu sei que em um momento assim de aflição, não é tão fácil a gente falar assim, ah, eu estou em paz. Não, não é muito fácil, não é fácil você estar com essa paz dentro de si. Mas, vamos dizer assim, o segredo, né? A chave aí é a gente realmente falar para o Espírito Santo faz morada. Amém, Espírito Santo, toma conta do meu coração, amém, toma conta agora dos meus pensamentos, toma conta agora das minhas decisões, me dê um amém, direcionamento, né, o caminho que eu devo estar. Mas amém, eu vejo o seguinte, assim, para nós, assim, no nosso dia a dia, com a nossa, vamos dizer assim, com todas as nossas atividades, tudo que o mundo oferece, né? Não tem outra forma de nós termos essa paz se não for nos enxergarmos a Jesus. Independente da situação, é nos aproximarmos de Jesus e não nos distanciarmos de Jesus. amém. Glória Vem dele, vem do céu, vem do trono dele sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. a Que Amém, glória a Deus. a angústia, toda angústia, ela é desfeita com a presença do Pai. Todo Exatamente. cuidado, todo Glória cuidado, a Deus. ele vem da presença do Pai, que está em nós, sobre nós, que está no mundo, que está no céu, que está debaixo da terra. É a presença Amém. dele. Aleluia. Não tem Glória a outra Deus. forma. Né? Por mais que o momento seja ali muito dolorido, Julie, e todas as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo, não tem outro lugar. Esse é o melhor caminho, Amém. é o caminho certo. E, e assim, como que muitas vezes assim, eu posso estar muito angustiada e, e buscar essa paz, colocando os meus joelhos no chão, declarando essa paz, né, dentro de nós, ouvindo um louvor que alegra o nosso coração, lendo a palavra, Amém. né? Amém. Falando assim intimamente com o Senhor. Senhor, Glória. leva tudo, deixa somente a tua presença dentro de mim. Aleluia. Esse é o jeito que Glória. nós precisamos realmente nos posicionar diante de qualquer situação, porque a Amém. paz de Deus traz alegria. A paz de Deus, ela traz tranquilidade, ela traz um respirar diferente, um olhar Uhum. diferente. É o nosso paizinho que cuida, não tem outra forma. Amém. Eu vejo assim, a Glória a Deus. situação que nós possamos nos achegar, nos chorar, nos deleitar diante de Jesus, diante do Espírito Santo, né? Amém. Assim, eu particularmente, eu faço dessa forma, entendeu? Para que Uhum. É isso realmente mesmo. Glória a eu tenha Deus. paz interior. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. É sobre isso, meus amores. Ó, vou deixar um beijo Então, pra Cacá, um beijo pra Vi. Se beijo e bom escuta aí dia que ao eu vou vivo. falar mais que agora vai dar certo em nome de Jesus. Nós vamos ficar mais 10 minutinhos pra gente finalizar, tá bom? Podemos sair, né, Julie? Pode sair. Porque a Márcia preparou para nós, né? O Senhor entregou a palavra para ela. Pode fechar. E, e nós vamos ouvi-la também, em nome de Jesus. Márcia, eu vou te mandar aí, você aperta no vermelhinho, tá?
Em nome de Jesus vai dar certo, gente. Todo mundo intercedendo aí. Te convidei, Márcia. Todo mundo intercedendo. Tem problema não. A gente fica mais 10 minutinhos. Que tá na presença do Senhor é bênção. E o Senhor nos mostra, né? O quanto é bom nós estarmos em paz. Porque estávamos falando exatamente disso, né? Independente da circunstância, dos desafios. Vamos estar em paz com o Senhor. A Vilma também falou muito bem agora, né, da importância de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus vir transformando. Às vezes, o seu coração, ele tá com um monte de gotinha de lágrima ao redor, um monte de buraquinho. Deixe o Espírito Santo de Deus vir fechando esses buraquinhos, cicatrizando, cauterizando cada um em nome de Jesus. Amém? Márcia, apareceu aí para você? Eu te convidei. Ai, não tá dando, né, Márcia? Você clicou, né? Gente do céu. Você me mandou o convite de novo? Amém. Tá bom. A gente vai ajustar para amanhã, viu, Márcia? A gente vai testar. Depois, se pedir uma ajuda, um help aí pros seus meninos. Em nome de Jesus. E eu daqui e vai dar certo. Porque só aparece assim para mim. Márcia não está conseguindo participar. Não sabemos o que foste. Mas amém. Tranquilo, Marcita? É maravilhosa. Mulher curada, né? Essas mulheres curadas nem é outro nível. Aleluia. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, por essa paz. A paz do Senhor, Pai querido, que excede todo entendimento, Pai. A paz que nós, Senhor, não podemos nos dar, o mundo não pode nos dar, o homem não pode nos dar, as coisas não podem nos dar, mas o Senhor, Pai, pode nos dar. Ah, Senhor, o Espírito Santo, Pai do Senhor, Consolador, que caminha conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, ativa, Pai, a nossa visão, tira toda e qualquer escama dos nossos olhos, Senhor. Dá-nos olhos espirituais, Senhor, para enxergarmos a situação conforme o Senhor vê, Pai. Para que possamos enxergar, Pai, em nome de Cristo Jesus, fora da caixa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, limpa a nossa audição, para que os nossos ouvidos, em nome de Cristo Jesus, estejam audíveis, Pai querido, a tua voz, ó Espírito Santo de Deus, para que possamos te ouvir e estar em paz, Senhor. Ah, Pai, recebendo a paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento nosso, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Unge, Senhor amado, em nome de Jesus, a nossa boca. Que sejamos, Pai, em nome de Cristo Jesus, mulheres posicionadas e também mulheres de paz, mulheres que têm nas suas palavras, Senhor, o fluir do Senhor, o fluir do Espírito Santo de Deus, que por onde nós formos, Pai, em nome de Jesus, sejamos agentes do Senhor, Pai, agentes de Cristo, que as pessoas possam ver a luz do Senhor, Pai, através de nós e através da nossa palavra, Pai, levando essa paz do Senhor que o Senhor nos dá para aquelas pessoas que estão lá fora, Pai, ainda não têm entendimento e ainda não reconhecem essa paz, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, porque o Senhor deixou essa paz para nós, porque o Senhor, ó Senhor Jesus, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, Pai. E ainda assim o Senhor nunca se esquece de nós, o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus para nos instruir. Aleluia, glória a Deus, Pai. E ainda assim o Senhor vai voltar. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Nós te rendemos graças, nós te rendemos glória, Senhor, e sabemos que o Senhor está conosco. Nós abençoamos, Pai, em nome de Cristo Jesus, essa sexta-feira e declaramos, Pai, que a paz do Senhor está conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Amém, Marcia, de experimentar a paz de Deus em sua vida.
com oração, leitura da Bíblia, meditação e confiança. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que grandes coisas, Márcia, o Senhor falou com você. Hoje não deu certo, mas em nome de Jesus, amanhã vai dar. E eu creio, gente, a gente tem um próprio exemplo aqui, né? Em vão seria a gente falar as coisas se a gente não, de fato, não as fizesse. Seria em vão. Então, esse é um exemplo, né, de tudo que aconteceu nessa live hoje. É um exemplo de estar, né, em constância, é um exemplo de não desistir, é um exemplo de continuar naquilo que Deus direcionou, porém entendendo, compreendendo e tendo paz, que para tudo, né, tem um jeito. Então, hoje não deu certo, né, para a Márcia entrar, mas ela pôde compartilhar aí conosco um pouquinho, né, do que ela preparou. E amanhã, em nome de Jesus, já deu tudo certo. E aí nós estamos com o quê? Com paz no nosso coração. Então, se a gente fosse desesperar, fosse ficar nervosa porque não deu certo, não, vamos ficar em paz. Vamos ficar em paz. Amém? Glória a Deus. Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.